Bom, pessoal, para você que caiu aqui de paraquedas ou jogou na internet como educar seu filho, eu estou aqui para te ajudar. Esse vídeo é especialmente para você, mãe, pai ou responsável, professor, professora que quer ajudar uma criança nessa fase da pré-alfabetização e alfabetização. Bom, antes de mais nada, isso também serve para qualquer idade. Criança, adulto, idoso, não importa. O método é o mesmo, independente da idade. Bom, aqui no canal, o canal Alfabetize Comigo, eu que vou indicá-lo para vocês. Eu sou alguém que educou meu filho em casa, a pré-alfabetização inicial. Por quê? Veja bem, ele tá com 4 anos agora. E apesar dele estar em casa e não estar na escola, se ele estivesse na escolinha, na creche, que seja, ele não estaria aprendendo o que eu estou ensinando para ele. E por que eu resolvi fazer isso com ele? Por que eu resolvi adiantar as coisas? Simplesmente porque ele estava comigo, eu estava em casa com tempo sobrando, então eu vi que valeria a pena iniciar essa pré-alfabetização. Então, assim, eu sou testemunha que se você quiser começar a pré-alfabetização do seu filho com 4 anos de idade, dá para fazer. É possível. Se você seguir o método correto, de um modo light, não for algo muito que sobrecarregue a criança, se você fizer do modo correto, você vai ver resultado rápido e eficiente, tá? Então, para a mãe que quer iniciar a educação do filho, a pré-alfabetização, no caso, com os 4 anos de idade, faça, dá certo. Eu não sou a única que fiz, não sou a única, nem serei a última. Porque muitas vezes, muitas mães em vários lugares fazem isso, né? Nas escolas isso não é muito convencional, mas dá para fazer sim em casa. E o que eu falo de pré-alfabetização? Eu falo além de ensinar a eu, a ensinar as consoantes, as sílabas, enfim, ensinar a criança a ler. E meu filho, 4 anos de idade, ele já está iniciando o processo da leitura e está desenvolvendo bem. Antes de mais nada, o que é interessante salientar aqui para vocês, que se vocês querem fazer uma pré-alfabetização, é interessante vocês darem uma lida. Não precisa ler livro de 400, 200 páginas. Vocês podem ler alguns textos, algumas páginas no Instagram, no YouTube, que fale sobre o assunto. Ler, assistir vídeo, que seja, não importa. Você precisa de informação. E aí você vai ter um norte a seguir na educação dos seus filhos. Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, quando eu fui iniciar a educação do meu filho, eu não sabia nada, além, claro, do que eu já sei, do que eu obtive na escola. Mas eu digo assim, eu não tinha uma noção exata, por exemplo, dos métodos existentes, método globalista, método fônico, método silábico. E agora eu sei. Então eu vou falar para vocês, se vocês quiserem seguir o meu modo, eu vou passar aqui, que é o método silábico e o método fônico. Se para você não interessa esse assunto, já tem preconceito enraizado na sua mente com o que é tradicional, então é melhor você sair daqui, ok? Para quem continuar, é o seguinte, então o método fônico e o método silábico são métodos tradicionais que em vários lugares do mundo são implantados para permitir, né, divulgar o conhecimento da alfabetização e da linguagem. Então, o método silábico é o método das sílabas, né, formação das sílabas, que é o que a grande maioria no Brasil aprendeu até tempos atrás. Hoje em dia isso não está mais em voga. A maioria das escolas ensinam por outro método, que é o método globalista, que eu não vou me ater a ele. Eu vou ensinar o método silábico, principalmente o fônico. O método fônico também é muito eficiente em vários lugares do mundo que aplicam o método fônico, é sucesso na alfabetização. O método fônico, o que seria exatamente? O método fônico, ele pode ser usado isoladamente ou em complementação com o método silábico. Eu, no meu caso, iniciei o meu filho método fônico e depois
fui inserindo um pouco do método silábico. Então, assimilei os dois, mas principalmente no começo eu indico começar pelo método fônico. Esse é o ideal, né? Então, como consiste esse método? Esse método é o seguinte: a gente precisa entender que a linguagem, as palavras, quando a gente inicia na leitura, a gente precisa ouvir as palavras. Portanto, leitura é associada inteiramente com a audição. Porque pensamos o seguinte princípio: quando somos bebês, a gente começa a falar, a gente não começa a ler, a gente começa a falar, porque a gente escuta outras pessoas falando. Então, por exemplo, um bebezinho de 1 ano não fala nada. Ele tá ouvindo todos os dias, todas as horas, assimilando sons que seus pais, seus parentes emitem. E ele começa a repetir aquilo que é dito a ele. E se ele fala errado, ele corrigindo, então ele vai aprendendo aos pouquinhos a maneira correta de falar. Então ele vai crescendo, essa criança vai crescendo, e é assim que a gente aprende a linguagem, de um para outro. Então, como que começa a linguagem natural? Pela audição. A leitura é muito importante na associação da audição, porque é um princípio natural que rege o ser humano. Então, se alguém quer ensinar pelo método fônico, tem que treinar muito a criança no som, na audição. Você pode pegar, por exemplo, sons de dizer qual é o som, pegar o som da vaquinha, som do coelho, som do cachorro, o som do gato, sempre treinar a audição. E ela vai falar: esse som é de tal bicho, esse é de outro. Você também pode, por exemplo, pegar som de objetos, inventar de diversas formas meios para propiciar uma brincadeira divertida para a criança. E aí ela vai tentando descobrir os sons. Então, isso já faz parte da pré-alfabetização. Então, é a assimilação de som, a assimilação sonora, a consciência fonológica, que a criança vai sendo treinada e habituada aos poucos. Então, som de animal, som de objeto, som de instrumento musical também é legal colocar. Se você não tiver um som em casa, você pode pegar um som de uma música ou de um instrumento pela internet. E aí perguntar para a criança qual que é o som. E aí ela vai falar qual que é o som. E assim você vai treinando a audição da criança. Isso é ótimo para o desenvolvimento da percepção. As palavras são formadas por sílabas e por fonemas. Eu, particularmente, fui educada pelo método silábico. Então, eu não tive problema nenhum no desenvolvimento da leitura, foi tranquilo, mas eu não tive o aprendizado do método fônico. Eu aprendi para poder ensinar para o meu filho. E foi ótimo para mim também, porque, por exemplo, a gente avança mais até na nossa fluência e dicção quando a gente percebe melhor o som. Então, a criança, no método fônico, ela vai aprender o quê? O som dos fonemas, porque as palavras são formadas por sílabas e por fonemas, que o método fônico ensina. Por exemplo, cada letra tem um som. Além do A, I, O, U, basicão, as consoantes também têm som. Então, como eu comecei a ensinar meu filho? Primeiro, eu ensinei para ele as vogais. Ele aprendeu as vogais, associou toda aquela apostila que a gente faz de ensino por vogal, eu apliquei para o meu filho. Beleza, depois eu iniciei as consoantes. Nas consoantes, eu comecei ensinando para ele o som das consoantes e não o nome. O nome ele foi aprendendo depois. Quando eu ensinei o alfabeto todo, aí ele foi aprendendo o som das consoantes, junto com as vogais, tudo misturado no alfabeto. Mas depois que eu ensinei as vogais, as 5 vogais, eu comecei o início do ensino das consoantes. O que eu fazia para ele? Por exemplo, então tem várias letras. O B tem som de B, então eu ensinava direto B. Eu não falava, essa letra B, eu ensinava o som de B.
Mas eu não apresentava a figura. Essa é a forma gráfica da letra. Não, eu não mostrava como se escrevia, a grafia da letra. Eu falava o som e ele dizia qual que era a letra correspondente. Então, eu iniciava com 3 consoantes. Eu ensinava para ele ao mesmo tempo 3 consoantes. Por exemplo, B, C, D, que são B, C, D. B, C, D. E aí, eu pegava figuras e falava: esse desenho aqui é uma bola. Começa com qual dessas letras? E aí eu ia treinando a audição dele para ele assimilar. E aí, com o tempo, ele ficou mais experiente e percebia que tinha uma das imagens que eu apresentava, começava com B, outra com D, outra com C, como casa, começava com C. Então, colocava lá a letrinha B, C, D. E aí, ele ia lá e ligava ao som correspondente, à letra correspondente. Primeiro a audição, depois eu assimilava a grafia. Colocava na mesa as letras expostas e ele ia lá e colocava a imagem correspondente. Então, eu fui treinando assim. Então, peguei uma semana e ensinei o B, C, D. B, C, D. Depois, eu ia lá e ensinava para ele o F, G e J. São 3 letras, F, G e J. Então, eu fui fazendo assim, devagarzinho. Uma semana, eu treinava 3 letras, som, assimilação de som, correspondência de figura ao som correto. Em uma semana, na outra semana, mais 3 letras, devagarzinho. E se eu via que ele estava mais rápido, eu avançava. Mas se ele tivesse mais lento, por exemplo, tinha algumas letras que ele estava com dificuldade de assimilar, então eu ficava, por exemplo, ensinando 3 letras durante 2 semanas seguidas. E é assim que foi encaminhando. Então, depois que ele aprendeu o som fônico da letra, depois que ele já teve noção que cada letrinha tem um som e que o som é diferente do nome, como ele ia ver depois, ao se deparar com uma palavra, por exemplo, lua, ele lia L-U-A. Eu não ensinei a sílaba ainda para ele, que L como faz lua, mas ele lia a palavra L-U-A. Já percebia que ali estava escrito lua. Ou se eu escrevesse para ele, por exemplo, sua, ele lia S-U-A. E ele mesmo já completava que era sua. Eu não ensinei para ele que S como fazia su. Essa é a mágica do método fônico. Quando a criança aprende o som das letras, a associação para ela permite uma fluência mais rápida na leitura. Permite uma associação rápida, fonêmica, que faz com que essa leitura seja eficiente. Eu desenvolvi isso com meu filho, eu fiquei bastante satisfeita e até surpresa, porque ele aprendeu muito rápido com o método fônico. Em 1 mês ensinando ele pelo método fônico, ele já sabia ler o nome dele e explicar, porque minha tática também foi assim, é a seguinte, né? Eu dei o exemplo para vocês que eu comecei com B, C, D, mas eu comecei com T, M, S, que são as letras do nome dele, que faz parte do nome dele. Então, T, M, S, T, M, S. Então, eu pegava 3 figuras, as 3 letras e ele associava. Fui desenvolvendo isso, passou um tempo, ele já aprendeu rapidinho a ler o nome dele e também a escrever o nome. Então, vale muito a pena, tá? A sequência para ensinar as consoantes, você pode fazer seguindo cronologicamente o alfabeto, ou você vai fazendo as suas próprias associações. Por exemplo, uma semana
pega lá a semana de agosto. Essa semana daqui dia 1 a dia 7 eu vou ensinar 3 letras. Aí você escolhe as 3 letras que você quer. Você pode também, para desenvolver rápido, pro seu filho ler rapidinho o nome dele, você pode pegar 3 letras que fazem parte do nome dele, 4, 5, não sei quantas letras tem o nome, mas aí você vai associar devagar pro seu filho adaptar e perceber rapidinho como que funciona. De qualquer forma, os sons para as crianças, por exemplo, uma criança de 4 anos, é interessante que você entenda que, por exemplo, que é a letra R, a criança tem mais dificuldade de pronunciar, então você pode deixar o ensino dessas letras por último. Se você for seguir a dica que eu dei, de ensinar 3 letras a cada semana, você deixa a letra R por último, porque ela tem dificuldade de falar, então você pode deixar por último. Percebeu outra letra que a criança tem dificuldade? Pode deixar para o final, mas isso é coisa de intuição, de percepção, uma coisa muito subjetiva que vai ser adaptada por cada um. Cada um vai fazer da forma que for melhor para si, mas o importante é tentar seguir essa ordem cronológica de ensinar 3 letras a cada semana. Não deu? Faz 3 letras a cada 2 semanas, e aí você vai invertendo a cada dia modo de ensinar para a criança o som dessas 3 letras. Certo, pessoal? Então, vou fazer essa introdução básica sobre o método fônico. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tive que ver trocentos vídeos para poder entender como que eu ia aplicar isso pro meu filho. Mas, a dica que eu tô dando aqui para vocês ficou muito boa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, me manda. Críticas, sugestões, eu aceito também. Estou aqui disponível para atender todos vocês. E curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e permaneçam por aqui. Porque se eu tiver um bom respaldo, eu vou continuar produzindo conteúdo. Abração para todos.